Então, vamos lá. Para continuar aqui o assunto, hoje a gente vai falar sobre modelos de distribuições contínuas, tá? Na aula passada, a gente falou sobre modelos de distribuição discreta, certo? Não sei se vocês observaram, pessoal, mas aqueles modelos de distribuição que a gente viu anteriormente já fazem parte de alguns exercícios que a gente já fez, tem relacionamento com alguns exercícios que a gente já fez, né? Só que elas seguem uma distribuição de Bernoulli, né? Probabilidade daquilo ali ser verdadeiro ou falso, certo? Sim ou não. A única diferença é essa, mas de acordo com algumas questões que a gente já trabalhou, tem assunto muito baixo, bem relacionado, né? Só que agora a gente tem um modelo, que a gente pode utilizar esse modelo para encontrar uma determinada probabilidade. A vantagem é essa agora, tá? E aí aqueles modelos que a gente viu anteriormente, eles, de acordo com o enunciado, né, a gente vai utilizar um modelo ou outro, né? E aí como é que chega que é a questão da distribuição contínua? De forma similar ao que a gente viu na discreta, a gente vai ter alguns modelos, certo? Só que em cima de variáveis contínuas, tá? Então, as variáveis agora são contínuas, beleza? E a gente vai falar aí particularmente de três modelos, tá? Um, que é a distribuição uniforme, o outro, que é a distribuição exponencial, e mais o último, que é a distribuição normal, que é o do, digamos que é a princesa dos olhos azuis, tá? Que é a que é a mais utilizada na estatística, tá? E em outras aplicações, né, que é a distribuição normal. Beleza? Então, a gente vai falar sobre esses três tipos aí, tá? Qualquer dúvida, pessoal, que vai tendo aí, não entendi direito, diz aí, diz no chat aí que eu tô acompanhando, beleza? Então, vamos falar da primeira, distribuição uniforme, tá? Na distribuição uniforme, vamos pensar aqui que a gente tem uma variável x, certo? Tem uma variável aleatória, que representa o tempo de voo de uma aeronave, viajando de Parnaíba até São Luís, digamos, né? Suponhamos que o voo, né, o tempo de voo, pode ser qualquer valor nesse intervalo aí, ó, de 120 a 140 minutos, certo? E suponha que esses intervalos de minutos são equiprováveis. O que significa ser equiprovável? Que a probabilidade, cada minuto, né, cada minuto aí nesse intervalo aí são iguais, né? Então a probabilidade ela é igual em qualquer momento. É que nem aquela questão de você jogar um dado, né, um viciado. A probabilidade de aparecer qualquer uma das faces é que provável, né? Que é um sexto. Então, cada face tem a mesma probabilidade de aparecer. Aqui é a mesma ideia, tá? Então, os intervalos são equiprováveis, certo? E aí, o parâmetro da distribuição, eu vou dar esse intervalo, beleza? Então, praticamente é isso, distribuição uniforme, tá? Então, como eu falei que essa distribuição, ela é contínua, né, dentro desse intervalo, significa o quê? Se a gente fosse fazer um gráfico, tá, das probabilidades aí nesse intervalo, seria algo nesse tipo aqui, ó. Aqui eu teria o intervalo de AB, certo? Opa, foi um 5 de AB, tá? E aqui eu teria a probabilidade, certo? Essa probabilidade teria que ser igual em qualquer um desses intervalos. Esse intervalo ela tem que ser igual, certo? E outra coisa que a gente falou sobre distribuições, né, é que essa áreazinha aqui, ela tem que ser igual ao quê? Igual a 1, né? Tem que ser igual a 1, certo? Então, para isso acontecer, a nossa função de probabilidade, ela vai ser igual ao quê? A 1 sobre B menos A, certo? Então, 1 sobre B menos A é o quê? A probabilidade de acontecer dentro desse intervalo aí, certo? Ok, então como é que vai ficar? Deixa eu ver se já é a função de distribuição. Não, notação. Então a notação vai ser essa bem daí, ó. Eu vou botar x grande, tá? Isso aqui é um tio, tá? Não dá para ver direitinho, mas é um tio. E eu vou colocar esse u para falar que é uniforme, vou colocar o intervalo. Então com isso daqui eu já sei o seguinte, opa, isso daqui eu vou resolver utilizando distribuição uniforme. Beleza? Tranquilo, pessoal? Até aí? Dúvida?
Quando a gente for ver o exemplo, vai ficar mais claro, tá? Tem um exemplozinho aqui. Vou falar só mais alguns conceitos. Ó. Se eu for fazer a função de distribuição, né, f de x, eu vou encontrar o quê? Ó? Eu sei que nesse intervalo aqui AB vale 1 sobre B menos A, né? Então, essa função ela vai ser definida dentro desse intervalo, né? De A a X, onde esse X aqui é no máximo B, né? Se eu fizer essa integral aqui, vai ficar como? Vai ficar... Aqui eu posso botar para fora, né? 1 sobre B menos A, integral de A a X dx, né? É como se tivesse um 1zinho, beleza? Se eu fizer a integral aqui do 1, isso daqui vai ser o quê? 1 sobre B menos A, integral, né? Integral de 1, que vai dar x, nesse intervalo aqui, a x, certo? Eu posso até, para não confundir o x, né, eu posso até dizer o seguinte, ó, dy, tá? Ficaria dy, e aqui ficaria y. Só para dizer que esse y aqui eu vou substituir, né, por x e depois por a, né? Então isso aqui vai ficar como? Ficar 1 sobre b menos a, que multiplica x menos a. Aqui vai ficar x menos a sobre b menos a, tá? Lembrando, o que é esse f grande de x, pessoal? É a função de densidade contínua, tá? Ou função de densidade acumulada, certo? Então, se eu quiser saber a probabilidade até determinado ponto, eu posso utilizar diretamente o f de x. Notem que o nosso f de x é integral, né? Integral do nosso f de x, pequeno lá. F de x minúsculo, certo? Se eu for calcular uma determinada probabilidade, eu posso utilizar f de x direto, certo? Isso é a vantagem, tá? Então, pronto, então meu f de x é esse cara aqui, ó. X menos a sobre b menos a, certo? Logo, eu tenho essa função de densidade acumulada aí, tá? Se o x for menor ou igual que a, vai ser zero. Se ele tiver no intervalo de a, b, vai ser x menos a sobre b menos a. E se ele for maior do que x, né, vai dar aí o valor 1, certo? Então, isso aqui vai ser a nossa função de densidade acumulada, beleza? Tranquilo? E aí, qual vai ser o nosso valor esperado? Ó? Que lembra o que a gente tinha antes, nosso valor esperado ele já tem a mesma ideia. Alguém levantou a mão? Vou falar. Ei, professor, é porque eu nunca entendi quando é que eu vou colocar o igual, se é lá, por exemplo, nessa expressão aí do meio, ou se é nas outras expressões. Eu nunca entendi onde é que eu vou colocar exatamente o menor ou igual, entendeu? Ah, essa parte aqui? É. Pronto, beleza. Aqui é o seguinte, Adaline e os demais, né? Essa questão do menor ou igual, né? É só a mesma questão, vamos pensar o seguinte. Para falar a verdade, esse menor ou igual e tudo mais, não faz muita diferença. Porque quando a gente vai trabalhar com integral, a gente vai considerar aquele valor ali. Por exemplo, se eu coloco aqui, o valor tem que ser menor que A, né? Só que aqui na integral a gente vai colocar o A, certo? A gente não vai desconsiderar o A aqui. O que a gente tem que observar é no intervalo que ele está definido, ó, por exemplo. Bem aqui. Eu estou colocando que o intervalo que está definido f de x é de A a B, certo? Então, de A a B vai dar esse cara aqui. Se por acaso não for A a B, né? Qualquer outro caso vai dar zero, certo? Então, quando eu vejo isso daqui, eu já sei que essa função aqui ela está limitada a e B. E aí eu posso deixar isso aqui como sendo intervalo aberto, tá? Eu estou dizendo que dentro daquele intervalo ali, isso daí está valendo, certo? Então, fica intervalo aberto. Como a gente está vendo aqui, ele está fechado. Quando a gente bota assim uma bolinha preenchida, significa um intervalo fechado, tá?
de AB. Então, quando ele vai fazer a função de distribuição, né, a gente faz o seguinte, olha, a gente vai ter que integrar no intervalo que está definida a função f de x. Aí foi feito aqui, certo? Então, você pode colocar dessa forma, x maior que a, menor que b. Eu acho que sem perda de generalidade, você poderia até botar assim também, ó. Menor ou igual, menor, maior. Eu acho que não faz muita diferença, porque a gente, não sei se vocês se lembram que a gente falou que a integral, né, em qualquer ponto, é zero. Então, se eu colocar integral no ponto A, é zero. Integral no ponto B, é zero. Isso aqui não é f de x, tá? Estou falando da integral, desse cara aqui. Certo? Integral em um ponto é zero. Lembra que a gente vai fazer integral, né? Então, aqui é uma integral. E aqui eu tenho o intervalo AB. Então, quando a gente vai fazer a integração dessa função, se eu pegar um ponto qualquer aqui, é como se eu pegasse a menor área possível aqui, ó. Nesse ponto. Como a gente está cortando um intervalo bem pequenininho mesmo, a área vai ser infinitesimal, que a gente chama, né? Que é muito pequeno. Então, a gente diz que quando a gente tem um intervalo em um ponto, ele é zerado, certo? Então, sem perda de generalidade, a gente poderia fazer tanto assim, quanto poderia fazer assim. Certo? As duas formas estão válidas, segundo a minha interpretação. Então, assim, professor, vamos colocar, dizer que eu coloquei como está no A e outro colocou como está no B. Eu considero os dois, certo? Na minha visão, tudo é igual. Não sei se é para ser igual mesmo, não, certo? Mas para mim, não faz muita diferença, não. Tá? Ok? Mas interessante a pergunta. Muito bom. Valor esperado, tá? Nesse critério aí, a distribuição uniforme, ela já tem um valor esperado, já tem uma variância também, que vai depender do intervalo, tá? Então, o valor esperado vai ser o quê? A mais B sobre 2, certo? E a variância vai ficar B menos A ao quadrado sobre 12, certo? Então, esses daí são os valores do EX do var X. Pessoal, como é que chegou a isso? Fazendo o que a gente fez anteriormente. Se eu pegar, ó, só para ilustrar o valor esperado, se eu pegar essa função aqui, né, e multiplicar por x, vai dar quanto? Vou fazer assim, multiplicar a integral de a, x, de 1 sobre b menos a. Vou fazer em relação a y, só para não confundir com esse x aqui, tá? A y aqui. Então, vou multiplicar por y, certo? Olha isso, dy, né? Eu multiplico por y. Aí vai ficar como? Vai ficar... Posso botar aqui para fora, né? E aqui vai ficar integral de y dy, certo? Isso daqui dá o quê? Vai ficar y 2 sobre 2, né? 1 sobre b menos a, intervalo de a x. No caso, AB, né? No caso, já vou fazer essa parte aqui considerando que é B. Intervalo AB, fazer direto, né? Que não é mais f de x, eu estou querendo saber a média, né? Então, vai ficar o quê? 1 sobre b menos a. O y vai ser b ao quadrado sobre 2 e o a vai ficar menos a ao quadrado sobre 2. Tá? Então, isso vem daqui. Isso daqui é a mesma coisa de quê? De b ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2. Certo? Não sei se vocês se lembram, mas essa parte aqui, ó, b ao quadrado menos a ao quadrado, isso daqui é que a gente chama de quê? Olha, tem um nomezinho aqui. Isso daqui é uma coisa que a gente já sabe, né? É um produto de dois valores desse tipo aqui, ó. B mais A vezes B menos A. Certo? Produto notável. Pronto, produto notável, esse nome.
Pode usar direto, Matheus. Não tem problema não. Estou só mostrando como é que chegou, tá? Mas pode usar direto. Quer dizer que é um produto notável. B mais A vezes B menos A, tá? Então, vou substituir esse cara aqui por isso daqui, tá? Vou colocar aqui 2, vou substituir aqui o 1 por 2, tá? Então, vai ficar, ó, 1 sobre B menos A, desculpa a bagunça, mas tá certo. B mais A vezes B menos A sobre 2. Eu vou cortar esse com esse, vai ficar o quê? B mais A sobre 2, que é o que a gente está vendo aqui, certo? Ok? Então, isso daí, essas fórmulas que eu coloquei aqui, valor esperado, variância, é tirando daquilo tudo que a gente fez nas aulas anteriores. Pegando lá, multiplicando por y, depois eu pego o valor, né, menos a média e multiplico pela função de o f de x também, eu vou encontrar a variância, tá? Então, tudo isso daí a gente encontra fazendo aqueles cálculos que a gente fez lá. Não é tirado assim do bolso, não. Se quiser descobrir isso daí, a gente descobre com base no que a gente viu. Beleza? Então, respondendo aí de novo a pergunta do Matheus, o professor pode usar direto sem fazer os cálculos? Pode. Problema nenhum. Tá? Que eu quero que vocês entendam por que que deu isso, né? Por que que eu vou utilizar esse valor esperado, por que que deu esse valor esperado aí. Então, só lembrar do que a gente viu nas aulas anteriores. A gente pegou, multiplicou, e aí deu esse resultado. Beleza? Vamos passar, pessoal. Bora ver um exemplo. Ó, um exemplo aqui com gráfico, tá? Aqui na letra A, no A, né, eu coloquei aí a função de uniforme, na distribuição uniforme, sendo o intervalo de 1 a 6, certo? Então, quando eu pego de 1 a 6, qual é que vai ser a probabilidade, né? A probabilidade vai dar 0,2, porque se eu pegar 0,2 e multiplicar por 5, vai dar justamente a área 1, tá? Na letra B, eu tenho intervalo de 4 a 12. Quando é que vai ser a probabilidade? Não sei, vai ser alguma coisa que entre 0,1 e 0,15. E se eu multiplicar, né, pela base, né, eu vou encontrar a área também igual a 1, tá? Então, lembre-se que na distribuição uniforme, a gente sempre vai ter que a área desse objeto aí, né, desse retângulo, tem que dar 1, tá? Lembrando lá da função de densidade acumulada, né, tem que dar 1. Então, bora ver agora um exemplo prático, tá? Então, vamos supor que eu tenho um ponto que ele vai ser escolhido ao acaso dentro de um segmento de reta de 0 a 2, tá? Então, eu tenho um segmento de reta de 0 a 2, e eu quero saber qual é a probabilidade do ponto escolhido esteja entre 1 e 3 sobre 2. Beleza. Notem, ó, que eu falo o seguinte, que pode ser qualquer ponto dentro desse intervalo. Mas o intervalo, então, é uma variável contínua, certo? Então, bora pensar aqui em um gráfico. Ó. Aqui eu tenho um gráficozinho. E aqui eu tenho um intervalo de 0 a 2. Vou botar o 2 bem aqui só para ficar melhor de ver, tá? Então, ele quer saber aqui na questão qual é a probabilidade desse ponto estar aqui entre o intervalo 1 e 3 sobre 2. Tá dentro desse espaço aqui. Qual é a probabilidade disso acontecer? Certo? Ora, a gente sabe que a probabilidade total, né? Eu vou encontrar aqui esse P ainda, tá? Aqui é o P, certo? Então, aqui, opa, aqui tudo, né? Melhor dizendo, isso tudo aqui tem que dar quanto? Tem que dar 1, certo? Na questão, ele quer saber esse intervalo aqui, ó. Então, ele quer saber quanto é que vai dar isso daqui. Quanto é que vai dar esse intervalozinho aí, tá? Então, a probabilidade está entre 1 e 3 sobre 2. Beleza? Entenderam, pessoal, o que a questão quer? Sim? Continuar? Então, pronto. A gente tem o quê? Que a nossa função de densidade, tá aqui ó, azul, é o quê? Ela é 1 sobre B menos A, no intervalo, né? E 0, caso contrário. Então, CC, caso contrário. Beleza? Ok, então bora lá. Eu quero nesse intervalo aqui, né? Nesse intervalo aqui vai dar o quê, ó? Vai ser integral de 1, 3 sobre 2, de 1 sobre P menos A.
isso, dx. Beleza? Então, basta a gente resolver isso daí. Quem é esse B menos A? Esse B menos A é o intervalo geral, tá? Não é outra variável, é o intervalo geral. Que, no caso, seria o A aqui. O A é 0 e o B é 2. Beleza? Então, aqui vai ficar como? Vai ficar 1 sobre B menos A, que multiplica a derivada de 1, né? Que é x. Então, vai ficar x dentro desse intervalo aqui de 1 a 3 sobre 2. Beleza? Bora colocar, dar nome aos bois agora, né? Então, vai ficar 1 sobre. Quem é B? 2. Menos quem é A? 0. Aqui vai ficar 3 sobre 2 menos 1, né? Que é o nosso lá x menos A, né? Estou pegando aqui o intervalo aqui. 3 sobre 2 menos 1. Daqui vai dar como? Vai ficar meio, certo? 3 sobre 2 menos 1 é igual a quê? 2, né? 2 dividido por 2, 2. 2 vezes 3. 2 dividido por 2, 1. Vezes 3, 3. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Mas aqui vai dar quanto? Vai ficar meio, né? Então, isso aqui vai ficar vezes meio, que dá 1/4, tá? Então, esse nosso interrogaçãozinho aqui vale quanto? Ó? Vale 1/4, certo? Então, isso aqui é a probabilidade. Ah, professor, mas você resolveu de outra forma. Eu fiz o seguinte, eu calculei a área total aí, e aí consegui encontrar também nesse intervalo aí. Dá para fazer? Dá. Esse intervalo uniforme é fácil também fazer. Bora a segunda abordagem. Segunda abordagem, eu descobri esse P. Quem é P? Eu já falei que o P é o quê? É 1 sobre B menos A. A probabilidade de acontecer qualquer coisa dentro desse intervalo, tá? Então, sobre B menos A, a gente já calculou, que é meio, né? Esse cara é meio. Então, esse P aqui vale quanto? Vale meio, certo? Se eu pegar meio e multiplicar por 2, que é o nosso caso aqui, ó, esse intervalo aqui todinho aqui, ó, que vale 2, se eu pegar meio e multiplicar por 2, dá quanto? 1, né? É justamente isso daqui, ó. Dá 1, beleza? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu posso calcular qual é o tamanho que eu tenho aqui, ó, nesse espaço aqui verde, quanto é que dá esse tamanho verde, e multiplicar por P, que vai dar a mesma coisa. Que foi o que a gente fez aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o tamanho desse intervalo, que é meio. Se eu pegar esse meio e multiplicar por meio, que é a probabilidade, também vai dar 1/4, tá? Então, você pode fazer das duas maneiras, tanto da forma gráfica, né, recorrendo aí a área, quanto você utiliza integral, que integral é o quê? É a área, tá? Então, lembre-se sempre que, quando a gente está trabalhando com integral, a gente está fazendo o relacionamento da função que vai determinar uma determinada área, né? Fazer uma área aí, calcular uma área, tá? É a mesma interpretação. Aí, com a distribuição uniforme dá de ver mais fácil. Beleza? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Beleza. Bora para outra. Distribuição exponencial. O que seria distribuição exponencial, né? Ele vai ser útil, tá? Se a gente quiser descrever o tempo que se leva para completar uma determinada tarefa. Por exemplo, o tempo para carregar um caminhão, considerando que, em média, gasta-se 15 minutos para realizar essa tarefa. Quanto é que seria? Quanto é que daria? Outra situação, tempo de chegada de pacotes em roteador, tempo de vida de aparelhos, tempo de espera em restaurante, caixa de banco, né? O tempo que um caixa de banco vai funcionar, entre outras coisas, certo? Que parâmetro eu vou utilizar? Média ou valor esperado. Então, significa o quê? Se eu vou trabalhar com distribuição exponencial, eu tenho que verificar o que é que eu estou trabalhando e o que é que a questão vai me dar. Se a questão vai me dar a média, ou o valor esperado, ou a esperança, né? Pode ser um indício que eu vou utilizar a distribuição exponencial, tratando-se de uma variável contínua,
tá? Isso é variável contínua. Então, eu tenho que saber disso, certo? E aí, a distribuição exponencial vai dar essa coisa bonita aí, tá? Então, uma variável aleatória x assumindo valores não negativos, tá? Então, minhas variáveis aqui aleatórias, né, não podem ser negativas. Ela vai seguir um modelo exponencial com parâmetro lambda maior que zero, se sua densidade é descrita dessa forma aí, tá? Beleza. Onde esse lambda aí vai ser a nossa média, tá, pessoal? Lambda é a média. Vou botar aqui, ó, lambda é a média. Certo? Então, o nosso f de x, né, a nossa função de probabilidade, vai ser lambda de e elevado a menos lambda sobre x, vezes x, né, lambda vezes x. Se x for maior ou igual que zero, zero, caso contrário. É muito similar ao que a gente viu lá do Poisson, né? Não sei se vocês se lembram, mas é bastante similar com o que a gente viu na distribuição de Poisson, né? Poisson. Certo? E aí eu tenho essa anotação aí, tá? Então, quando eu fizer essa anotação em x, tio, xp, lambda, tá querendo dizer o seguinte, que eu estou trabalhando com distribuição exponencial. Visto que a única variável que eu preciso ter aqui, ó, é justamente o lambda, né? Por isso que eu coloco xp de lambda, tá? Então, a função de distribuição acumulada vai ser dada por isso daí, certo? Beleza? Ok. Como é que a gente integra isso daí, né? Então, a integração disso daí vai ficar um pouquinho mais complicado, porque aqui a gente vai ter que trabalhar com regra da cadeia, né? Ó, tem que trabalhar com regra da cadeia aqui, certo? Então, bora lá, bora fazer isso daqui. A gente relembrar, né? Relembrar aí cálculo 1, certo? Então, esse lambda aqui eu posso colocar para fora, tá? Ó, colocar lambda. Vou fazer o seguinte. Bora pensar só nessa parte aqui. Se a gente fosse derivar esse carinha aqui, daria quanto? A derivada desse cara. Vou chamar de f de y é igual a e. Isso aqui, tá? Só substituir o x por y. Se eu for derivar, isso aqui vai ficar como? Vai ficar a derivada do... É a regra da cadeia, né? Bora lá. É a regra da cadeia. Esse cara aqui eu vou chamar de z. Então, vai ficar derivada de z, certo? Vezes a derivada lá de dentro. A derivada de dentro é a derivada desse cara aqui. Vou chamar de y. Vezes a derivada de y, certo? Então, vou ter que derivar z e depois derivar de dentro, né? Então, se eu fizer isso, vai ficar como? Derivada lá de fora, né? Derivada de z é o próprio, né? Derivada da função exponencial é ela mesma, certo? Vezes a derivada da de dentro, que é a derivada de menos lambda y. Vai dar justamente menos lambda, né? Certo? Então, isso aqui vai ficar menos lambda, que multiplica elevado a menos lambda y. Opa, professor, bem similar ao que está aparecendo bem aí, ó. Bem similar, só está faltando o quê? Um menos, né? Só não tem um menos aqui. Como é que eu faço para aparecer um menos aqui? Eu posso descrever isso aqui como sendo isso daqui, ó. Menos 1 sobre menos 1 integral de lambda é menos lambda x, intervalo 0 a x. Certo? Menos 1 sobre menos 1 é 1, né? Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses caras e jogar para dentro e deixar o menos fora. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar menos aqui fora e o menos aqui dentro. Então, esse cara aqui, ó, eu sei que a integral dele vale quanto? Vale esse carinha bem aqui, ó. Certo? Ok? Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos 1. Integral desse cara aqui vai ficar menos lambda y de 0 a x. Certo? Ok. Quando eu vou substituir por x, vai dar quanto? Vai ficar menos né? Menos lambda x. E quando eu for substituir por zero, qualquer número elevado a zero é 1, né? Vai ficar menos, né?
menos 1 vezes 1, certo? Então, isso aqui vai ficar 1 menos E menos lambda x. Então, isso daqui vai ser a nossa função de densidade acumulada, beleza? Tranquilo, tranquilo? Já sei, usa, tá? Então, isso aqui é só para mostrar como é que chegou a isso, tá, pessoal? Para vocês terem ciência que tudo que a gente está vendo aqui é básico que a gente viu nas últimas aulas, tá? Integral, é derivada, é função de densidade acumulada, tá? Tudo isso daí, média, né? Cálculo de média, cálculo de variância, tudo isso daí a gente está refazendo aqui, relembrando, tá? Então, eu não quero deixar uma fórmula e vocês pensarem assim, vale, como é que essa fórmula saiu? Foi do bolso? Não, estou utilizando o que a gente trabalhou nas últimas semanas, beleza? Então, isso daqui vai ficar a nossa FDC, tá? Nossa função de densidade acumulada, que vai dar já a probabilidade naquele determinado momento, ok? E aí o valor esperado vai ficar 1 sobre lambda, e a variância vai ficar 1 sobre lambda ao quadrado. Então, se você for fazer aquele mesmo cálculo lá, você vai encontrar isso daí, né? Multiplicar por x a função, multiplicar por x menos a média a função, vai dar esses valores de valor esperado e variância. Pode usar direto? Pode usar direto, certo? A Ana falou que é coisa do demônio, não é nada, rapaz. Que é coisa de Deus. Ó, observe aí como é que ficaria a distribuição exponencial. Ó. Se o lambda fosse 0,5, é o vermelhinho aí, ó. Você observa que ele está decaindo, né? Ele começa a decair. Então, no final das contas, isso aí vai tender a zero, né? Então, quando você for calcular a área disso daí, né? Você vai encontrar 1 também, tá? Aí a gente tem no B, né? Qual seria o do lambda 0,25 e o x qual seria para lambda 1, tá? Beleza. Vou fazer um exercício aqui para a gente verificar esses pontos, né? O exercício 2 fala o seguinte, ó, os efeitos de um tecido seguem a distribuição de Poisson, com média de um defeito a cada 400 metros. Qual a probabilidade que no intervalo entre dois defeitos consecutivos seja entre 800 e 1000, tá? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é a média. Ele falou que a média é um defeito a cada 400 metros. Então, isso significa o quê? Ó? Que o lambda vale 1 sobre 400, certo? Lambda vale 1 sobre 400. Beleza. O que é que eu preciso lá para distribuir exponencial? Só do lambda, né? Então, eu vou calcular o quê? A integral de 800 a 1000 de quem? De E menos lambda, que é 1 sobre 400, x dx, certo? Eu vou calcular isso daí. Beleza, isso daí vai me dar o quê? A gente já viu lá na função, ó, que é esse cara aqui, ó, né? E aí eu vou colocar para cada intervalo, né? No caso, vou colocar para o x igual a 400 e para o x igual a 1000. Vai ficar o seguinte, vai ficar. Vou usar direto já aqui, ó. 1 menos menos lambda, que é 1 sobre 400, vezes 1 sobre 800. Aliás, 800, né? O x é 800. Menos 1 menos 1 sobre 400 vezes 1000. 1000, tá? O que vai ficar como? Ficar 1 menos elevado a meio, certo? Ou 0,5 menos 1 mais elevado a menos 2,5. Aliás, desculpa, aqui é 2. Menos 2, né? 8 dividido por 4, 2.
E aqui 10 dividido por 4, 2,5. Beleza? Aqui dá para eliminar, né? Esses carinha aqui. Então, isso aqui vai ficar E elevado a menos 2,5 vezes E elevado a menos 2. Tá? Vou fazer esse cálculo bem aqui rapidinho no terminal. E vou colocar o E como sendo 2,71, tá? Isso aí é um logaritmo, ou aquele valor lá que a gente falou nas últimas aulas, né? O valor neperiano, né? Vai ficar igual a 2,71 elevado a menos 2,5 menos elevado a menos 2. Opa, que é menos, né? Menos. Deixa eu ver se tem algum cálculo para aí. Aqui deu negativo. Negativo. Por que deu negativo? Não pode dar negativo, não. Professor, não tem que Sim. trocar o sinal do E, não? Porque tá menos, ele já é menos ali. Aqui é Ou menos, não? né? Pois é, para mim que eu troquei. Peraí, deixa eu ver aqui de novo. Aqui é a fórmula, né? 1 menos E elevado a... Beleza. Aí eu coloquei no intervalo. Ah, não, foi mal. Desculpa. É ali, o Pessoal, senhor o maior foi... é esse, né? É porque eu troquei aqui as bolas. Aqui é o maior. Verdade, obrigado. Aqui é um 400 vezes 1.000. E aqui é o menor. 400 vezes 800. Troquei foi bem aqui, tá? O maior, ele vem no começo, né? E o menor vem depois, beleza? Então, para falar a verdade, essa parte aqui é assim. Vai ficar 1 menos E elevado a menos 2,5, tá? Vou tirar aqui o parênteses. Aí vai ficar menos com mais, vai ficar menos. E aqui vai ficar mais E elevado a menos 2, tá? Pronto. Então, no caso, é E elevado a menos 2 menos E elevado a menos 2,5. É isso mesmo. Então, deixa eu fazer aqui de novo. Só trocar aqui o sinal. Então, deu isso daqui, ó. 0,0534. Ou seja, aqui é a mesma coisa que a probabilidade de ser igual a 5,34%, né? Então, a probabilidade de acontecer entre dois defeitos consecutivos, né? A probabilidade de acontecer outro defeito consecutivo entre 800 e 1.000 é de 5,34%. Beleza? Ok, pessoal? Então, só essa confusãozinha aqui. Né? Intervalo maior vem no começo e intervalo menor vem no final. E a ideia é descobrir a média, tá? Descobrir uma média, dá para fazer a questão. Beleza? E para finalizar, vamos falar aí da queridinha dos olhos azuis, né? Distribuição normal. Vocês vão ver distribuição normal a rodo, viu? É muito comum trabalhar com distribuição normal. E a gente vai ver assim de uma forma mais simples, tá? Porque aqui eu não vou nem derivar, não vou integrar, eu vou dar para vocês uma tabela e vocês vão utilizar essa tabela. É mais simples do que o que parece, certo? Só que ela é bastante utilizada, tá? Então a gente vê a utilização de distribuição normal, né? Para calcular a altura e pesos de pessoas, para fazer medições, para calcular índice, tá? A gente utiliza muito aplicações práticas, né, envolvendo distribuição normal. Quais são os parâmetros que eu tenho que ter para fazer distribuição normal? Média e desvio padrão.
Então, é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma distribuição de valores. Não, distribuição de valores, desculpa. Tem uma distribuição de valores de altura de pessoas. Tem várias alturas de pessoas, certo? Só que eu não sei estimar uma função de probabilidade para definir a altura, dada uma altura qualquer, né? Qual a probabilidade de estar dentro desse intervalo aí de alturas. Então, o que é que eu vou fazer? Tenho minha tabelazinha de altura, calculo a média, calculo o desvio padrão. Com a média de desvio padrão, eu jogo isso numa função de distribuição normal. Então, a função de distribuição normal ela já vai me dar qual seria o intervalo de probabilidade de acontecer uma determinada altura. Muito, muito massa isso daí, tá? Então, qualquer função de probabilidade eu posso estimar com base na média de um desvio padrão, certo? Outro exemplo, ó. Digamos que você tem um salário de diretores das empresas de São Paulo. Distribui-se normalmente com a média de 20 mil, né? E o desvio padrão de R$ 500. Então, a partir disso daí, se o cara diz o seguinte, olha, o salário do cara é 18 mil, digamos, né? Então, isso significa o quê? Qual a porcentagem de pessoas que recebem até 18 mil? Utilizando a distribuição normal, a gente descobre, certo? Porque eu estou dizendo que a distribuição, né, dos salários, ela ocorre com essa média, com esse desvio padrão. Então, a partir disso daí, né, a gente pode calcular vários valores, várias probabilidades, né, utilizando uma função aí matemática, né? Olha a beleza da fórmula, ó. Oh, coisa linda, né? Então, dizemos que uma variável aleatória contínua tem distribuição normal com os parâmetros. Esse cara aqui é a média, né? E esse cara aqui é quem? É o desvio padrão. Certo? Se a função de probabilidade é descrita dessa forma aí. Beleza? Não assustai-vos, tá? Que a gente não vai fazer nada com esse negócio aí. A gente vai utilizar uma tabela. Beleza? Só que observem, ó, o intervalo que está definido. Ó, de menos infinito a infinito. Essa beleza aqui, ela tem essa formulação aqui, ó, pessoal. Olha como é bonito. Ó. Isso aqui é uma função. Ele é uma coisa desse tipo aqui, ó. Vocês já chegaram a ver esse desenho em algum lugar, certo? Bem bonitinho aqui, ó. Não se preocupe não, pessoal. A gente só vai usar, tá? Não, vocês não vão precisar entender essas coisas. Mas o que é legal, né? Isso aqui eu coloquei a função normalizado, com a média 1, tá? Mas aqui o que é que vai me dar? Ó, nessa altura aqui vai ser justamente a média, tá? Então, quando a gente tiver assim, ó, isso daqui vai ser a média. A gente vai ver algumas propriedades aqui da distribuição normal. O importante é que a gente entenda as propriedades. E aí é só usar. Como o Matheus falou. É só usar. Tá? Como é que eu vou descrever quando eu vou trabalhar com distribuição normal? Vou fazer assim, ó, x, x, n, média, desvio padrão. Tá? Vou colocar esses dois valores aí. Opa, cadê isso aí? Características, tá? O ponto máximo do f de x vai ser justamente a média. Então, se eu tiver aqui, ó, aqui a função de distribuição normal, esse cara aqui máximo vai ser justamente quem? A média, tá? Isso que ele está querendo dizer, no primeiro ponto. Segundo ponto, os pontos de inflexão da função são x igual a média mais desvio, a raiz do desvio padrão, né? E x igual a média menos o desvio padrão. Então, se eu for calcular aqui o desvio padrão, ó, aqui está crescente, né? Depois ele decresce, né? Então, bem aqui tem um pontozinho de flexão. Esse ponto de flexão vai ser justamente o mi, né? Mais θ. Aliás, aqui é menos, né? E aqui o mi mais θ. Certo? E aqui ele fala também que a curva ela é simétrica em relação à lâmina. Então, se eu pegar aqui, cortar isso aqui no meio, né? Então, esse lado aqui, ó, ele é espelhado a esse. Então, tem o mesmo tamanho, tá? Se eu fizer assim, dobrar, vai casar. É simétrico, tá? Então, qual seria o valor esperado? O valor esperado é
Mi. E qual seria a variância? Esse cara aqui. Professor, integra aí para eu ver. Nem a pau, Juvenal. Tá? Vamos considerar que isso daí é verdade. Beleza? Não passar o dia todo aqui integrando, vocês não vão entender. Nem eu. Certo? Então, ó, bora aceitar. Aceita, que dói menos. Certo? Então, isso daqui seria a nossa função de distribuição normal, tá? E aqui seria a nossa variável aleatória. Agora, olhem a sacada, pessoal. Se a gente fizer o nosso x, fazer uma mudança de variável, tá? De x para z, z vai assumir esses valores aqui, ó. Se eu fizer isso, eu posso mapear isso daí para uma função normal, cujo mi é 0 e cujo desvio padrão é 1. Olha que massa. O que é que isso daí vai mostrar para a gente? Concordam que se eu pegar essa monstruosidade bem aí, ó, e colocar o mi 0 e o θ 1, não facilita as coisas? Mas facilita demais. Porque se eu botar aí, ó, mi igual a 0 e o desvio padrão igual a 1, como é que vai ficar isso daí, ó? Vai ficar 1 sobre raiz de 2π é elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Olha só que massa, né? Então, agora a minha variável vai ser o z. Em vez de x, vai ser z. Ó. E o z eu vou tratar como sendo isso daqui, ó. X menos a média original, dividido pelo desvio padrão original. Beleza? Então, com isso daí, a gente consegue mapear para uma distribuição de normal, né, uma distribuição de probabilidade normal, cujo mi é 0 e o desvio padrão é 1, tá? Então, é como se eu pegasse esse cara aqui, ó, e transformasse para uma outra coisa desse sentido aqui, ó. Vou botar outra cor aqui. Cujo aqui vai ficar no meio, aqui vai ficar a normal, ó, certo? E aqui vai ficar, aliás, não, desculpa, vai ficar assim. Uma coisa assim. Não é assim mesmo. Assim. Ou um negócio difícil. Fazer primeiro ele. Quer ficar menos 3, menos 4, eu acho, a 4. Uma coisa nesse sentido aqui. Certo? A gente vai mapear esse cara aqui para esse cara aqui, tá? Se eu fizer essa mudança, tá? E é isso que a gente vai fazer. Para facilitar as coisas, a gente vai tratar tudo como se tivesse uma distribuição normal de 0 a 1, certo? E fazendo mudança de variável. Então, muda a variável e trato como se ele tivesse dentro desse intervalo. A probabilidade que vai acontecer nesse intervalo vai ser a mesma se eu estivesse trabalhando com ele normal, tá? Vai ficar mais claro no exemplo. Uns exemplos aqui, tá? Ó. Se por acaso a média for 2 e o padrão é 1, vai ficar desse jeito aí o desenho. Se a média for 2 e o padrão 2, vai ficar assim, né? Aqui eu só estou alterando esses valores. Então, essa distribuição ela vai ficar sendo modificada aí, tá? De acordo com o lambda, aliás, de acordo com o mi, né? Que é a média, de acordo com o desvio padrão. Beleza? Pessoal, vou só finalizar a aula, vou me estender mais um pouquinho, tá bom? Mas não vou estender muito não, beleza? Só para a gente finalizar. E coloquem presença logo, antes que eu esqueça. Se tiver presente, coloca present. Ó, aqui um outro exemplo, ó, relacionado à probabilidade, certo? Aqui eu quero saber qual é a probabilidade de uma determinada variável aleatória ela está no intervalo de menos 1 a 3, vamos supor, tá? Então, de menos 1 a 3 é desse ponto aqui, ó, até esse ponto, tá?
Então, se eu calcular a probabilidade está dentro desse intervalo, certo? Que seria isso daqui. Isso é a mesma coisa de eu calcular o intervalo de 3 a 7. Lembra que a gente falou que isso daqui é espelhado, né? Não é espelhado? Então, se eu calcular a probabilidade desse cara aqui, é a mesma coisa que eu trabalhar com a probabilidade desse outro intervalo aí, certo? Então, isso daí vai ser bastante positivo, porque a gente pode trabalhar só com um lado. Eu trabalho com um lado, descubro a probabilidade desse lado, e aí posso só somar com outro lado, digamos, né? Então, umas ideias aí nesse aspecto, tá? E aqui, ó, é a mudança, tá? Ó. Aqui eu tenho uma distribuição normal, utilizando os parâmetros lá que foram dados, certo? E aqui eu tenho a distribuição normal padrão. Quem é a distribuição normal padrão? É aquele N que eu falei lá de 0,1, tá? É o N de 0,1, beleza? Então, se por acaso eu pegar a variável original, né, que é o x1 e o x2, que é o intervalo que eu passar, e fizer essa mudança aqui de variável para Z1 e Z2, eu posso trabalhar com essa distribuição aqui, certo? Vou trabalhar com essa distribuição aqui. Então, para falar a verdade, o que é que eu vou dar para vocês? Ó? Vou mostrar aqui. Eu vou dar para vocês uma tabela desse jeito aqui. Ó. Essa tabela aqui, ela vai ter a probabilidade de determinado Z acontecer, tá? Como é que vai ser a leitura? Já a gente vai fazer um exemplo com isso, tá? Como é que vai ser a leitura? Se eu achar o Z igual a menos 0,32, por exemplo, né? Eu fiz os cálculos lá, esse cálculo lá daquele Z, eu calculei, deu Z igual a menos 0,32, certo? Como é que eu vou achar isso aqui na tabela? Lembrem-se que isso daqui é espelhado, né? Essa parte aqui é negativa e essa parte aqui é positiva. Então, como é espelhado, esse Z igual a menos 0,32, eu vou encontrar nessa tabela aqui o valor 0,32. A mesma coisa, tá? Porque ele é espelhado, beleza? Então, bora lá, bora achar esse 0,32. Ó. Primeira coisa, eu vou achar essa parte aqui, ó. O 0,3. 0,3 está onde, ó? Está bem aqui, certo? Esses números que estão aqui em cima, pessoal, seriam a segunda casa decimal. Qual seria a segunda casa decimal? 2. Vamos lá para o 2, ó. Então, a probabilidade vai ser esse cara aqui, ó. Pronto, eu já vou, pego ele e uso na questão. O outro Z, vamos supor que isso aqui é o Z1. Vamos supor que o Z2 que eu encontrar vai ser, sei lá, 0,40 não, tem não. Vai ser 0,21, vamos supor. 0,21. Então, vou lá, ó, no 0,2 e pego a segunda casa decimal igual a 1. Então, vai ser esse cara aqui. E aí eu vou e somo as probabilidades, certo? Então, eu vou dar essa tabela para vocês nessa aula também, tá? Para vocês exercitarem aí algumas questões, tá bom? É mais simples do que parece, né? Eu já tenho uma tabela de valores de distribuição normal, certo? Que eu vou utilizar diretamente, beleza? Então, vamos lá. Bora ver aqui um exemplo. Eu acabei respondendo. Mas bora lá. Vamos supor que a gente não sabe que dá esse resultado aqui. Até parece que a gente sabe. Bora lá. Vamos ler a questão aqui, ó, para encerrar a aula, tá, pessoal? As alturas dos alunos de determinadas escolas são normalmente distribuídos com a média de 1,6 e desvio padrão de 0,3 metros. Beleza? Encontre a probabilidade de um aluno medir entre 1,5 e 1,8. Olha só, notem aí o escopo da questão. Nessa questão aqui, eu não sei, né? Eu não sei determinar como é que está a função de distribuição. Não sei como é que é essa distribuição. Só sei o seguinte, a média dos alunos é 1,6. Eu imagino que a pessoa mediu todo mundo, descobriu a média, descobriu o desvio padrão, a partir de uma tabela, né, de dados. E aí ele quer saber a probabilidade dele medir entre 1,5 e 1,8. Olha só, que massa, né? Então, a partir da distribuição normal, tem como descobrir isso daí. Tem como descobrir essa marmota aí. Então, como é que a gente vai descobrir, ó? Eu vou fazer aquela substituição, ó.
Do Z, o intervalo é x1 é 1,5 e o x2 é 1,8, certo? Então, vou trabalhar o seguinte, ó, Z1 vai ser o quê? X1 mais a média, né? É mais? É menos. Aí errando aqui. Menos a média sobre 2. E o Z2 é igual a x2 menos a média sobre 2 também. Tá? Então, vou trabalhar com a distribuição normal padrão, tá? Beleza? Como é que vai ficar o Z1? Z1 vai ficar 1,5. Quem é a média? 2 não, desculpa. Estou viajando. Z padrão, né? Certo? 1,5 menos. Quem é a média? A média é 1,5, né? 1,6, desculpa. 1,6. Sobre esse cara aqui. Quem é esse cara aqui, ó? Se isso daqui é 0,3, né? Isso daqui é o desvio padrão. 0,3. Aqui eu estou colocando assim, ó. Se eu coloquei assim, então é raiz, né? Então vai ser a raiz desse cara aqui. Raiz de 0,3. Certo? Isso daqui é a mesma coisa, vai ficar 1,8 menos a média, que é 1,6 sobre a raiz 0,3. Certo? Vou pegar aqui para calcular isso aqui mais rápido. Vamos pegar... Aqui vai ficar 0,1, né? Menos 0,1 dividido pela raiz de 0,3. Eu acho que não vai ser raiz aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui vai ficar 0,2. Não, isso aqui tá errado. Aqui não é raiz, não. É próprio mesmo. Vai fazer o padrão, tá, pessoal? Depois eu vou alterar o slide, só para não dar dúvida. Aqui é o próprio desvio padrão. Eu coloquei só teto, mas é o desvio padrão, tá? Pronto, desvio padrão. Então, isso aqui é quadrado. Beleza? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Pronto, aqui vai ficar menos 0,1 sobre 0,3, que vai dar menos 0,33. E aqui vai ficar 0,2 dividido por 0,3, que vai dar 0,666, uma dízima periódica. Posso aproximar para 0,67, certo? Ok, então é como se a gente tivesse assim, ó. Tá aqui a distribuição normal, certo? Aqui seria menos 0,33 e aqui seria 0,67. Vou botar aqui grotesco só para a gente entender aqui o que vai dar. Então, a probabilidade vai ser essa área aqui, ó, certo? Essa área todinha aqui. Beleza? Como é que a gente vai calcular isso daí, né? Então, a probabilidade de x ser maior ou igual que Z1 menor ou igual, então até assim, Z ser maior ou igual que menos 0,33. Meu Deus do céu, nossa, feito, aí, foi de novo. Menos 0,33, Z 0,67. Vai ser igual a quê? Eu vou pegar a probabilidade de dar, tá nesse intervalo aqui, né? Bora lá. Mostrar aqui passo a passo. O menos 0,33 é a mesma coisa que fosse essa partezinha aqui, né? Ó. Mesma coisa aqui, lá naquela tabela lá que eu dei para vocês, tá? É a mesma coisa de dar isso daí, né? Só que do outro lado, certo?
E o 0,67, essa parte aqui, ó. Uma partezinha maior aqui, no caso, né? Essa outra parte aqui. Só que esse lado tá, o menos 0,33 está para o outro lado, né? Mas a mesma coisa que eu somar os dois, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá naquela tabela e vou encontrar o 0,33. 0,33 é esse carinha bem aqui, ó. 0,1293. Então, vai ficar 0,1293 mais o 67. Quanto é que dá o 67? 0,67. 0,6. E o 7 está onde? Está aqui, ó. Então, dá 0,2486. Certo? Então, se eu somar esses dois caras aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 9, 8, 9 vai dar 9, com 8 dá 17, né? 17. Aliás, 9 com 8 dá... 7 vai 1. 4 e 2, 6 e 1, 7. 3. 0,3779, que dá a mesma coisa de 37,79%, tá? Então, a probabilidade dessa altura é de estar dentro desse intervalo, né, de 1,5 a 1,8, é de 37,79%, tá? Eu vou ilustrar aqui para vocês como é que seria esses gráficos, tá? Que é o desenho muito mal, eu confesso. Então, vamos supor o seguinte, ó, distribuição normal, mesma questão, tá? Coloquei aqui a mesma questão para vocês. Acho que dá para ver melhor, não? Mesma questão, certo? E é o que é que eu fiz? Eu fiz um gráfico aqui dessa distribuição normal, tá? Eu coloquei aqui o intervalo, o x assumindo a altura de 0 a 3 metros, tá? Só para não ficar nenhuma altura assim desconsiderar. E aí no y eu coloquei, ó, a função normal. D norme, ele dá a função normal dado um determinado ponto, a média e o desvio padrão, certo? E aqui eu coloquei nesse AB line, tá? Eu estou plotando uma linha que está cortando justamente no meio aí essa função, certo? Então, ó, vai ficar essa distribuição aí. Notem que essa distribuição, a média, ó, ela está batendo bem, é porque não dá para arriscar, mas bem aí em cima, ó, bem aqui em cima, certo? Não sei se dá para ver o mouse aqui, ó, bolinha azul aí. Bem aqui em cima é justamente na média, ó. A média é 1,6, né? Ó, a média é 1,6, ó. Tá bem aqui, ó, o X. 1,6, certo? Bem aqui embaixo, ó, tá? Pronto, isso daqui é a distribuição da função, dessa função de altura, tá? Aqui embaixo é o intervalo que eu estou querendo. Estou querendo um intervalo de 1,5 a 1,8. Então, eu quero essa áreazinha bem aí, ó. Eu quero calcular a probabilidade, então basta calcular essa área aí, tá? Só que eu não vou calcular utilizando a função dada, aquela monstruosidade toda. Eu quero trabalhar com a função mais simples, que é a normal, tá? Então, a função normal vai ficar dessa forma aí, ó. Ela fica mais achatada, certo? E o intervalo ele fica um pouquinho maior. Essa área que vocês estão vendo bem aí, ó, nessa figura aí, é a mesma área que vai dar nessa figura, ó, nessa outra figura aí, ó. É a mesma área. Então, se eu calcular, ó, bem aqui, nessa linha aqui, ó, eu estou calculando, ó, P normal é a função que vai retornar um determinado valor da probabilidade, tá? Passando o valor, o ponto, e a média e o desvio padrão, certo? Então, passei 1,5, a média e o desvio padrão. E peguei o 1,8, a média e o desvio padrão. Quando eu calculo o y menos x, que é o maior menos o menor, vai dar justamente aquela probabilidade que a gente encontrou, ó, 0,3780, tá? Embaixo,
eu estou calculando agora de forma normalizada. Então, eu calculei o Z deu quanto? Ó, menos 0,33 e outro deu 0,67, né? E aí o intervalo vai ser o quê? A média vai ser quanto? 0 e o desvio padrão é 1. Fazendo o mesmo cálculo, deu quanto? Ó? Deu 0,3778, que é a mesma coisa que a gente encontrou, né? Que dá aproximadamente, né, 37,8, né, 80. Então, aproximadamente vai dar a mesma coisa, certo? Então, por isso que a gente, em vez de utilizar aquela monstruosidade, a gente trabalha com a função padrão normal, que é utilizando a média 0 e o desvio padrão 1. Por que isso, né, professor? Porque concordam comigo que é muito melhor eu trabalhar com uma só tabela do que ter várias tabelas, né? Então, já tem uma tabela que funciona para essa distribuição normal aqui. Se eu transformar todo mundo nessa distribuição normal, eu vou utilizar sempre a mesma tabela para calcular a probabilidade, em vez de ficar recorrendo a fazer aquela formulação enorme lá, aquela integral enorme lá. Beleza? Então, esse é o passo a passo. A gente descobre o Z, né? Muda a variável, beleza? Mudei a variável e trabalho com aquela tabela aqui, aquela tabela para descobrir as probabilidades dentro desses intervalos. E aí pronto, tchau e benção. Tá? Então aquela monstruosidade lá vira um santinho, tá? Eu coloquei algumas questões complementares, certo? Para vocês exercitarem melhor o que a gente viu nessa aula de hoje, tá? Uma questão envolve distribuição uniforme, outra envolve distribuição exponencial e outra envolve a distribuição uniforme, tá? E eu vou compartilhar com vocês também esse collab aqui, tá? Para vocês verem essas coisas que eu fiz aqui e testarem também, beleza? Nessas questões que eu passei aí. Ok? Então é isso, pessoal, para a aula de hoje. Dúvidas, sempre no começo da aula. Então, tentem pegar um tempo de hoje já para tentar fazer essas questões aí, qualquer coisa, a gente trabalha na aula de amanhã. Ok? Por hoje é só.